Sabe, às vezes as ideias mais profundas da ciência não vêm de laboratórios cheios de equipamentos, mas da pura mente. A ideia do átomo, por exemplo, uma das bases de tudo que a gente conhece, ela não foi descoberta num laboratório moderno. Ela foi imaginada por filósofos lá na Grécia Antiga. Pois é, essa é a história fascinante de como essa ideia revolucionária nasceu, depois foi meio que esquecida por milênios e finalmente redescoberta. Vamos juntos nessa jornada. E tudo começa com essa pergunta aqui, uma pergunta fundamental que simplesmente abalou as bases do pensamento antigo. Leucipo, um filósofo supervisionário lá do século V a.C., teve a ousadia de perguntar do que o mundo é feito, de verdade. A resposta para essa pergunta ia mudar absolutamente tudo. Basicamente, existiam duas possibilidades bem radicais. A matéria seria tipo uma linha contínua, que a gente poderia dividir para sempre, sem nunca chegar num fim, ou seria mais como um colar de contas, feito de partículas fundamentais que simplesmente não dá para quebrar. Leucipo, num salto de pura lógica, apostou na segunda opção. Ele acreditava que, sim, existia um limite. O que é impressionante aqui, olhando essa linha do tempo, é a velocidade da coisa. Em só um século, o que é um piscar de olhos na história do pensamento, o mundo grego foi da primeira tentativa de explicar o mundo de forma naturalista, com Tales, para a formulação de uma teoria sobre partículas indivisíveis com Leucipo. Foi uma verdadeira explosão de criatividade intelectual, algo sem precedentes. E para essa partícula fundamental, Leucipo escolheu um nome que era perfeito, átomos, que em grego significa basicamente aquilo que não pode ser cortado. Essa única palavra já carregava uma teoria inteira. A matéria não era infinitamente divisível, ela tinha um tijolinho fundamental, uma unidade básica. A primeira teoria atômica estava oficialmente nascendo. Mas a ideia do átomo estava prestes a dar um salto gigantesco. O discípulo de Leucipo, o brilhante Demócrito, pegou essa semente e a fez florescer numa visão completa do universo. Uma teoria que explicava tudo, de uma simples pedra até as estrelas. Então, para Demócrito, a complexidade do universo era tipo uma ilusão. Na real, tudo, das montanhas ao pensamento humano, era só o resultado de átomos eternos, imutáveis, se movendo, colidindo e se combinando no vazio infinito. Era uma explicação elegantemente simples para um universo que parecia um caos total. Pensa nisso por um instante. Um universo mecânico, sabe? Governado por leis naturais, composto de partículas fundamentais. Essa ideia não soa familiar? É uma visão de mundo incrivelmente moderna, pensada há mais de 2 milênios antes da ciência experimental poder sequer sonhar em testar isso. O filósofo Bertrand Russell capturou essa genialidade grega com perfeição. Ele notou que quase todas as grandes hipóteses da filosofia moderna foram, de alguma forma, antecipadas pelos gregos. E o atomismo de Leucipo e Demócrito é, talvez, o exemplo mais impressionante disso tudo. Ok, mas para entender por que uma ideia tão brilhante acabou sendo deixada de lado, a gente precisa mudar um pouco o foco da filosofia para a história. Bem na mesma época em que Demócrito desenvolvia a teoria dele, a cidade de Atenas vivia o seu famoso século de ouro, um período de aparente esplendor cultural e intelectual. Era uma época de glória, né? O Partenon se erguendo majestoso. Nos teatros, as tragédias de Sófocles e Eurípides questionando a condição humana. A filosofia fervilhando nas ruas. Atenas não era só uma cidade, era o epicentro cultural do mundo conhecido. Mas, por trás dessa fachada dourada, a realidade era bem sombria. Enquanto a arte e a filosofia atingiam o auge, a cidade de Atenas sangrava, enfraquecida por décadas de guerra contra Esparta. E esse paradoxo, um esplendor cultural no meio do caos político, preparou o terreno para uma mudança radical no pensamento. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada totalmente inesperada. A famosa Era de Ouro da filosofia, com nomes como Platão e Aristóteles, não abraçou a teoria atômica. Muito pelo contrário, ela nasceu para destruir essa ideia. A grande ironia é essa: a filosofia de Platão e Aristóteles, que definiria todo o pensamento ocidental, surgiu como uma reação direta contra o atomismo. Para eles, um universo de átomos aleatórios, sem propósito, sem uma ordem divina, era simplesmente inaceitável. Eles buscaram um cosmos com significado, e para isso acontecer, a teoria atômica precisava ser descartada. E a visão deles venceu.
Por 2000 anos, a filosofia ocidental seguiu o caminho traçado por Platão e Aristóteles. O legado que a gente celebra desses gigantes do pensamento foi construído não na aceitação, mas na rejeição total da primeira grande teoria científica da história. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante. A história do átomo prova que a melhor ideia nem sempre vence. Por 2 milênios, a ciência seguiu um caminho totalmente diferente porque uma teoria brilhante foi rejeitada. Isso faz a gente se perguntar que outras ideias corretas podemos estar ignorando hoje.